Olá pessoal, tudo bem? Hoje na aula nós vamos ver um pouco referente às lutas orientais. Na semana anterior, nós conhecemos um pouco das lutas ocidentais. Vimos algumas características das lutas ocidentais e conhecemos um pouco sobre a esgrima e a luta livre. Agora nós vamos focar em cima das lutas orientais e artes marciais, conhecer um pouco do jiu-jitsu e entender um pouco algumas características desses estilos de lutas. Então vamos conhecer esses estilos de lutas. A gente pode dizer, a gente pode chamar de artes marciais. Ou seja, as artes marciais são atividades corporais de ataque e defesa, podendo também ser caracterizadas como lutas. A principal diferença entre as duas é que, para os praticantes de artes marciais, principalmente as de origem oriental, consideram que os conteúdos da cultura de origem da atividade teriam uma orientação proveniente de uma filosofia, ou seja, um pensamento, um contexto histórico que é utilizado e feito até os dias de hoje, que determinam as suas diferenças com as lutas. Então, na questão do boxe, você não tem toda essa questão de contexto histórico e filosofia de vida que é utilizada até hoje. Outra coisa é a questão da hierarquia e graus, ou seja, a parte de faixas que determina todas as técnicas que você vai utilizar em cada uma dessas faixas. A gente chama isso de sistema de graduação, que nós vamos ver daqui a pouco. São práticas físicas e mentais derivadas de técnicas de guerra, divididas em diferentes graus, com o objetivo de desenvolvimento de seus praticantes para que possam defender-se atacando ou se submeter o adversário mediante diversas técnicas e também expressar um ideal. Então, nesses estilos de lutas, você utiliza algumas técnicas corporais com o intuito de derrubar o seu adversário. Artes marciais também são praticadas como modalidades de cunho esportivo, que é o principal para nós, ou seja, utilizar as técnicas das lutas com o intuito esportivo, chamadas de desportos de combate, onde o objetivo principal são as competições esportivas competitivas. Existem diversos estilos de sistemas e escolas de artes marciais, o que diferencia as artes marciais da mera violência física. Então, a gente tem a questão da briga de rua, né? Que é uma coisa em que a pessoa utiliza golpes de forma violenta com o intuito de agressão física. Já na questão das artes marciais, se utiliza-se de técnicas aprendidas com o intuito esportivo, competitivo, com o intuito de respeito ao seu adversário, mas dando o seu melhor para tentar vencer o combate. Além dessas questões, a gente tem também a organização de suas técnicas e um sistema coerente de combate. Ou seja, as artes marciais possuem regras, então você não pode achar que você pode fazer qualquer coisa para combater o seu adversário. Existem técnicas e regras que são justamente o que vai dizer o que é permitido e o que não é permitido em determinadas lutas. Você tem a parte também do desenvolvimento físico e mental e espiritual que vai estar justamente nessa parte de filosofia de vida que as artes marciais vão proporcionar. Normalmente, as artes marciais elas são justamente treinadas e as suas competições acontecem em um tatame. O tatame é um lugar onde se praticam as lutas, em esportes como judô, karatê, jiu-jitsu, aikido, hapkido, taekwondo, entre outras. Ele possui dimensões e rigidez específicas para cada arte marcial, ou seja, uma coisa que é importante no tatame é justamente absorver o impacto. Devido justamente aos golpes que você aplica no seu adversário, é importante ter justamente um piso que seja de uma forma de absorver o impacto, garantindo a segurança dos atletas. Então ele possui dimensões e rigidez específicas para cada arte marcial e limites que não devem ser ultrapassados no decorrer da luta, sob a ameaça de punição. O tatame é capaz de absorver impactos, protegendo os praticantes durante as quedas, sendo firme a pisada de modo a não prejudicar a movimentação. Então, ele é todo preparado justamente para proteger os atletas que estão aplicando os golpes e treinando em cima do tatame, né? Vale lembrar que uma das primeiras coisas que se aprende em qualquer arte marcial é aprender a cair, porque é justamente de uma forma a queda de uma forma que você evite que você tenha algum tipo de lesão ou se machuque. Aprender a cair em cima do tatame. Vamos lembrar que toda arte marcial
tem técnicas de violência, ou seja, golpes que podem machucar o seu adversário. E são técnicas que são utilizadas apenas na luta. Lembre-se que a parte de artes marciais, você tem todo um respeito ao seu adversário, você tem todo um respeito às regras. E uma das coisas que se prioriza justamente é você cumprimentar o seu adversário. Vejam nas imagens toda a questão de respeito, que isto não é uma guerra, e sim uma prática esportiva que possui um contexto, uma filosofia e que deve ser seguida por todos os seus praticantes. Qual é a origem, então, dessas artes marciais? Sua origem confunde-se com o desenvolvimento da civilização, quando logo após o desenvolvimento da onda tecnológica agrícola, alguns começaram a acumular riqueza e poder. Com isso, surgiram a cobiça, a inveja e a agressão. A necessidade abriu espaço para a profissionalização da proteção pessoal. Embora a versão mais conhecida da arte marcial, principalmente a história oriental, tenha como foco principal um monge indiano que, em viagem à China, orientou os monges chineses na prática de uma yoga, rudimentos de arte marcial indiana, o que resultou posteriormente na criação de um estilo próprio pelos monges. Da China, esses conhecimentos se expandiram para muitos lugares da Ásia, sendo o Japão e a Coreia um dos principais, além da questão da China, onde daí começaram a surgir justamente as modalidades de judô, karatê, jiu-jitsu, entre outros. Atualmente, pessoas de todo o mundo estudam artes marciais por diferentes motivos. Então, muitas pessoas fazem artes marciais pela questão do condicionamento físico, defesa pessoal, a melhora da coordenação física, lazer, autodisciplina, participação em grupos sociais, entre outros. Muitas pessoas já se profissionalizam e querem justamente participar de torneios de artes marciais e assim por diante. Então, muitos são os motivos de pessoas que começam a querer fazer algum estilo de arte marcial. Dependendo do estilo, também podem envolver socos, chutes, joelhadas, cotoveladas e golpes com a cabeça, que são em geral aplicadas nas técnicas de combate. Ou seja, lembre-se que apenas é utilizado esses estilos de golpe como uma técnica, como uma forma de combate esportiva ao seu adversário. Uma outra característica justamente desses estilos de artes marciais, dessas lutas orientais, né, é a questão da hierarquia. Então vejam que existem para cada artes marciais classificações de acordo com o nível de aprendizagem, né, e de categorias de estilos de golpes e de técnicas que são justamente aplicadas em cada uma dessas faixas. Sempre começando, por exemplo, nessas duas modalidades, como jiu-jitsu e judô, começando sempre pela categoria de faixa branca, que justamente são os iniciantes das modalidades, que aprendem técnicas mais básicas, mais simples, e aí com o decorrer dos anos e das aprendizagens, com o decorrer da aprendizagem das técnicas, ele vai evoluindo até uma hora que ele chega na parte de faixa coral, onde a pessoa já é considerada o mestre, e a parte vermelha, que seria o top da graduação, né? Outras artes marciais utilizam as suas formas específicas de graduação, talvez com cores diferenciadas além dessas daqui, ou formas de mostrar a graduação. Então, uma das principais características que você tem justamente nesses estilos de artes marciais é a graduação, ou seja, a faixa que caracteriza aquilo que você já conhece de técnicas a respeito da modalidade que você está praticando. Então, muitos estilos possuem um sistema de ranqueamento estruturado, indo do iniciante ou novato até o mestre da arte. O sistema mais comum é o ranking por faixas, que é usado no judô, karatê, aikido, entre outras artes marciais. Um dos mais comuns sistemas por faixa é mostrado abaixo, com valores aproximados de pontuação nas técnicas e pontos de poder, e também na questão daquilo que você já conseguiu aprender baseado naquelas técnicas específicas por cada faixa. Hoje nós vamos conhecer então a modalidade de Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu é uma arte marcial japonesa que utiliza técnicas de golpes, de alavancas, torções e pressões para derrubar e dominar um oponente. No Jiu-Jitsu, usa-se a força e o peso do adversário contra ele, sendo permitido, inclusive, lançar o adversário em queda. São utilizados golpes de defesa pessoal, saídas, gravatas, contragolpes, esquivas. Porém, a principal característica da modalidade são os golpes que buscam imobilizar e neutralizar o adversário, através de golpes de articulação, como estrangulamentos e torções das articulações, como braços e tornozelos e etc.
É permitido o uso dessas técnicas de lutas de chão com ambos deitados. São proibidos atitudes como atingir os órgãos genitais, morder, enfiar dedos nos olhos, puxar o cabelo, torcer os dedos, entre outros. Então vamos lembrar que são técnicas que você consegue trabalhar em cima das articulações do seu adversário, né? Trabalhando muitas vezes as imobilizações, e é importante você ter um certo cuidado ao aplicar os golpes, uma vez que esses estilos de golpes podem ser perigosos. Então, lembre-se do que eu falei sobre a questão das faixas, né? É importante que a pessoa que pratica artes marciais, ela utilize as técnicas de acordo com a sua faixa. E aí, lógico, com o tempo de aprendizagem, ir aumentando essa graduação e aumentando o seu repertório de técnicas para ser utilizados. Então é importante que, ao praticar, você tenha conhecimento que o seu adversário ele corre um certo risco devido à técnica que você está utilizando. Então é importante você perceber que, se caso esteja numa situação de perigo, parar de aplicar esse golpe, né? Ou se você perceber que o adversário está desistindo, respeitar justamente esse momento que ele estiver desistindo para que garanta a segurança do seu adversário. Vamos conhecer aí agora algumas técnicas do jiu-jitsu. Vamos conhecer as mais básicas, né? Técnicas que não são tão perigosas assim, mas que são consideradas técnicas importantes, como a projeção, a passagem de guarda, o joelho na barriga, a montada, a pegada pelas costas, a raspagem e a imobilização de 100 kg. Então vamos lá, projeção ou queda é qualquer desequilíbrio causado ao oponente que o leva ao chão. Então é uma técnica que você pode normalmente fazer estando em pé, né? Fazendo com que o adversário desequilibre caindo ao chão. Percebam na imagem que o atleta de kimono azul está justamente colocando a perna próximo da perna do adversário de uma forma a desequilibrá-lo e sendo jogado justamente ao chão, ou seja, projetando o adversário ao chão. Passagem de guarda é quando o lutador se encontra em cima do adversário, estando entre as suas pernas, e passa para o lado do adversário, ficando em posição transversal e mantendo-o dominado. Percebam na imagem o atleta de kimono branco fazendo a imobilização da perna e fazendo justamente o caminho pela lateral para que ele consiga chegar o mais próximo possível do corpo do adversário que está ao chão. Joelho na barriga. É quando um lutador está por cima do seu adversário e põe o joelho sobre a barriga, imobilizando-o. Então perceba na imagem o atleta de kimono azul já fazendo justamente a imobilização com o joelho na barriga. Essa é uma técnica um pouco mais perigosa. Porém, ela é uma técnica que vai auxiliar imobilizando o adversário. Montada. É quando o lutador monta em seu adversário, tendo em seus joelhos os seus pés no solo. Através da montada, você consegue justamente dominar o adversário, imobilizar um pouco e tentar criar alguma técnica para golpear o adversário nessa situação. Pegada pelas costas. Movimento em que o lutador pega seu adversário pelas costas utilizando os pés. Percebam que o atleta de kimono branco está imobilizando o adversário e aplicando alguma outra técnica por trás dele. Raspagem. Movimento em que o lutador está por baixo com o adversário entre suas pernas e consegue inverter as posições. Ou seja, o lutador de kimono branco está conseguindo fazer uma raspagem de forma a dominá-lo, fazendo a inversão das posições. Ele que estava por baixo acaba ficando por cima do seu adversário, tendo uma vantagem em tentar aplicar outros golpes posteriormente. Imobilização 100 kg. Movimento em que o lutador está por cima e imobiliza o adversário em seu quadril e braço, jogando seu peso em cima do corpo do adversário. Finalizando a nossa aula de hoje, então nós conhecemos um pouco a respeito das lutas orientais. Vimos algumas características, o contexto histórico, o sistema de hierarquia e conhecemos um pouco a respeito do jiu-jitsu. Vimos como são algumas técnicas, vimos como essa modalidade é praticada. É importante que cada arte marcial ela deve ter sempre um instrutor mestre que vai ensinar a técnica dos golpes. Ou seja, a pessoa ela não pode sair aplicando por um vídeo que viu na internet. Tenha sempre a segurança de um profissional que vai ensinar essas técnicas. Caso vocês tenham alguma dúvida da aula de hoje, vocês podem perguntar e a descrição da atividade estará na plataforma online. Um abraço para todos e até a próxima aula.